Amém. Pastor José Silva, fica à vontade. Graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Sem perca de tempo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. Isaías capítulo 6 e depois o texto base desta festividade. Isaías capítulo 6 e depois Mateus, o verso de número Mateus capítulo 9 e o verso 37. Aleluia. Isaías 6. Quantos já encontraram, estão localizando? Aleluia. Isso é muito bom quando a gente ouve barulho de folhas das Bíblias. Glória a Deus. Quantos encontraram, pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diga comigo, trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Diga, por cima dele. Por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros. Diga, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Diga, ai de mim. Ai de mim. Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi uma voz do céu, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Verso de número 37 do capítulo 9, está escrito: então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Verso 38 também: rogai, pois, ao Senhor da ceifa
que mande obreiros para a sua colheita. Quem está no culto, quem está no culto, quem está no culto, aleluia. Eu não sou muito de ficar falando demais, mandando você ficar falando um para o outro, não. Mas diga aí para o seu irmão, dê uma olhada para ele assim, um sorriso Colgate, Colinos. Olha dentro do olho dele, irmãos. Olha dentro do olho dela. Olha ao ponto de você ver o teu rosto no olho dele. Se ele ficar assim meio titubeando, meio piscando, é perigoso, ele está devendo alguma coisa. Olha dentro do olho dele, dá aquele sorriso, Colgate, Colinos, Sensodyne, Oral-B, Close-Up. Eu não sei qual é o creme dental que você usa, mas o teu sorriso com certeza é lindo, é bonito, pertence a Jesus. E diga para essa pessoa assim, que bom, meu irmão, que você está no culto. Diga de novo, que bom, meu irmão, que você está no culto. Diga de novo, que bom, meu irmão, que você está no culto. Por que 3 vezes, pastor? É para ele não se esquecer nunca mais de faltar o culto. Aleluia. Se assente adorando a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, Deus seja louvado em poder estar aqui com os irmãos, conhecendo esta família abençoada, esta igreja. Para mim, constitui-se um motivo de grande alegria. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Wellington, da sua mundigna esposa, pastora Lucimar. Também os filhos, presbítero Lucas, né? E a filha Luísa, isso mesmo, né? Luísa, Deus seja louvado pela vida deste casal de pastores, dos seus filhos, que já me deixou assim impressionado com a recepção, viu, pastor? Me levou ali para o gabinete, conversamos, né? E apesar, assim, irmão, de ser novinho assim, tem gente que me dá às vezes 15 anos, 17 anos, eu já estou beirando os 40, viu? Esse ano eu faço 3,8, mas já pastoreamos aí 2 igrejas, 2 congregações, já abrimos, né, trabalho do zero, iniciamos igreja e sempre estamos aí fazendo a obra de Deus. E quando eu vi o pastor ali abordando os irmãos, conversando com os irmãos, eu vi que ele é um pastor que faz discípulo e quer fazer mais discípulo. Aleluia. Deus seja louvado pela sua vida, pastor. Aleluia. E também louvar a Deus pela vida do presbítero Ricardo, este jovem, né, que nós nos conhecemos desde o Mato Grosso. Ele morou um tempo ali, eu também morei. Oramos muito junto ali em vigílias, em montes, né, que nós ia, pegava estrada de chão, irmãos. Nós ia de bicicleta. Hoje lá está asfaltado, né? Mas eu acho que o povo não está mais indo orar. Não sei o que aconteceu por lá, né? E nós virávamos à noite ali. Quando nós não dava conta de orar até amanhecer, nós dormíamos mesmo. Mas dormia em oração, viu? Né? Mas nós entrava ali, às vezes no outro dia já ficava para a escola dominical. Deus seja louvado pela vida dele, seu irmão. Deus seja louvado. E nos encontrou novamente aí nas redes sociais e comunicou conosco o desejo de estar aqui. E por bondade e graça de Deus, através dele, e com a bênção do pastor Wellington, chegamos até aqui. Trago também a paz do Senhor do meu pastor presidente, pastor Darley Macedo Lima, ao pastor, a pastora e toda esta igreja. Aleluia. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa,
missionária Vanúzia, que é o segredo do meu ministério, né? E também das minhas filhas, a Sofia, a Rebeca. A Rebeca é a primogênita e a Sofia é a caçula, né? Louvo a Deus também pela vida da minha sogra. Pastor, amigo meu que ministra para casais, pastor João de Aquino, sempre quando ele vai ministrar para casais, às vezes ele pergunta assim, faz aquelas brincadeiras com os casais e pergunta: quem tem a foto da sogra dentro da Bíblia? E ontem ele foi ministrar e eu não sabia. Ele falou: rapaz, se eu soubesse, eu tinha te levado. Se eu soubesse, você estava na cidade. Lá eu fiz essa pergunta, tu ia ganhar o brinde, porque tu já anda com a sogra, né? E minha sogra é bênção na minha vida. Para você ter uma ideia, a minha sogra teve 4 filhos, 4 homens, e na esperança de ter uma moça, não conseguiu mais, já tinha 4, já estava bom, e fez o procedimento cirúrgico. Na época, operou, né, fez a laqueadura, tudinho certinho, mas passou um tempo, irmãos, ela começou a sentir aqueles enjoos, aquelas dorzinhas de cabeça, aqueles negócios, aquelas náuseas, aí foi no médico. O marido: não, você não está bem não, você está mal, tem alguma coisa errada. Mas não tinha nada de errado, não tinha nada de mal. Era a minha bênção, irmãos, que Deus já tinha preparado. Deus sabia que um maranhensezinho ia vir lá do Maranhão, ia reservar a bênção para ele. Aleluia. Tem alguém aqui do estado do Maranhão? Tem alguém? Tem alguém? Olha aí. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Queridos, Deus seja louvado sem perca de tempo. A Bíblia Sagrada nos fala e nos mostra neste capítulo de número 6, um episódio que aconteceu na vida de um homem por nome de Isaías. Isaías, que foi um profeta messiânico usado por Deus. E Isaías, ele profetizou muito ao povo de Israel, ao povo de Deus, mas também profetizou muito a respeito da vinda do Messias. Aleluia. E um dos seus versículos muito conhecido a respeito do nascimento de Jesus está no seu capítulo 9, no verso de número 6, quando ele diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Isaías, assim como a nossa Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, e assim como o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo tem 27 livros, é interessante que os primeiros 39 livros de Isaías que ele escreve mais para o povo de Israel. E os próximos 27, ele vai detalhar muito a respeito do reino do Messias que haveria de vir. Todavia, algo marcou a vida deste homem, irmãos. Eu tenho certeza que existem coisas que sempre marcarão mais a nossa vida. Existem experiências que nós temos ou já tivemos, que jamais nós vamos esquecer, porque elas marcaram a nossa vida. Aleluia. Assim como Paulo, quando uma certa vez alguns queriam questionar sua chamada, o seu ministério, Gálatas 6,17, ele vai dizer: ninguém não me inquiete, não mexa comigo. Eu trago do meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Experiências na vida, experiências na alma, impregnadas nele. Aleluia. Da mesma forma, este homem
profeta Isaías, houve algo que marcou a sua vida. Isso está registrado neste capítulo de número 6, a qual nós lemos. E ele começa iniciando o capítulo dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Quando Isaías, ele está falando no ano, ele está falando de um tempo, de uma época, de um período que marcou a sua vida. Aleluia. Foi um ano para ele inesquecível. Aleluia. Tem anos, datas, meses na nossa vida que eles serão inesquecíveis, que jamais nós poderemos esquecer dele. Por quê? Porque às vezes foi um ano difícil, foi um mês difícil, foi um período que marcou a tua vida, a tua alma. Então Isaías, ele começa dizendo: no ano em que, o que aconteceu neste ano? Morreu alguém. E quem foi este alguém que morreu? Este alguém foi o rei Uzias, a qual ele era aparentado dele. E ele vai dizer: o rei Uzias morreu. E quem foi o rei Uzias, irmãos, na Bíblia? O rei Uzias foi um homem que assumiu o reinado ainda muito cedo. Todavia, ele conseguiu fortalecer Israel, fortalecer o povo de Deus, conseguiu fazer obras de engenharias, desenvolver armas de guerra para defender o povo de Deus. E ele também conseguiu até mesmo trazer uma certa paz para o povo de Israel. Depois que Salomão, ele morreu, o rei Uzias foi um dos reis que mais trouxe estabilidade para Israel. Todavia, o rei Uzias, ele teve um fim trágico. Por quê? Porque apesar de ele ter tido um reinado abençoado, o Senhor está com ele. Entrou na cabeça dele a ideia de querer dar uma de sacerdote, querer apresentar, oferecer incenso no templo. Aleluia. E quem poderia fazer aquilo segundo a ordem que Deus havia dado ao profeta Moisés? Era somente os sacerdotes. Quem sabe alguém falou para Uzias: Uzias, você não pode fazer isso. Esse negócio de ministrar no templo é somente para os sacerdotes. Aleluia. Mas Uzias tinha a coroa na cabeça. Ele disse: não, eu sou rei, eu vou. Aleluia. Mas ele foi e foi ferido de lepra e terminou os seus dias afastado do seu povo, afastado da sua família, por desobediência a Deus. Aleluia. Queridos, então Isaías, ele está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, não era um rei qualquer, mas Isaías também, ele vai dizer: eu vi também ao Senhor. Aleluia. Ele está querendo dizer: no ano em que eu tive uma dor, no ano que eu sofri uma perca, no ano que eu chorei, que eu tive um luto, aleluia, aconteceu também algo glorioso na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Eu já quero abrir um parênteses aqui nesta noite para dizer para você, meu irmão, que às vezes são nos momentos de maiores lutas, são nos momentos de maiores provas, de maiores dor, é que você terá
as melhores e maiores experiências com teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. É por isso que às vezes o inimigo, ele fica até perturbado com o crente, porque às vezes ele vê você na luta, ele vê você na prova, ele quer te atrapalhar, mas ele vê ainda você caminhando para um culto de domingo como este, com o propósito de adorar o teu Deus. Aleluia. E o inimigo às vezes olha, mas eu não estou entendendo, tem luta na vida dessa mulher, tem luta na vida deste homem, tem tido até percas, mas mesmo assim, ele ainda quer ir adorar, mesmo assim, ele ainda quer ter experiência com Deus. Aleluia. Tem um amigo meu até que diz que crente às vezes é igual pandeiro. Quanto mais ele está apanhando, ele está sofrendo, mas ainda está fazendo barulho de adorador. Tem adorador aqui? Tem adorador aqui essa noite? Aleluia. Eu vou devagarzinho, mas eu chego lá, irmãos, na mensagem. Oh, bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Então, no ano da perca do rei Uzias, Isaías, ele vê o Senhor. E como é que ele vê o Senhor? Ele vê o Senhor assentado. Aleluia. O Senhor estava assentado. Ele não vê, irmãos, Deus na sala do trono, andando de um lado para o outro, com a mão na cabeça, preocupado. Não, ele vê o Senhor assentado. Isso fala de domínio, de estabilidade, de saber o que está fazendo. Aleluia. Por quê? Porque se na terra o trono estava desocupado, no céu Isaías vê, peraí, na terra se perdeu um rei, o trono está desocupado, mas o trono do céu continua ocupado. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Reis na terra vão e vêm, vêm e vão, mas o trono do céu, irmão, não sofre sombra de variação, não sofre mudança. Aleluia. E porque é, pastor José Silva, que Deus, ele continua no trono assentado. Sabe por quê? Porque ele sabe o que ele faz. Aleluia. Enquanto na terra os homens, às vezes, nós ficamos preocupados, mudança de governo, quem está governando, Deus, ele permanece no trono. Aleluia. Não é qualquer coisa que vai estar abalando Deus, não, irmão. Nada não pode abalar o teu Deus. O teu Deus está no trono, reinando por você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E o trono que Isaías vê não é um trono qualquer. Ele vê um trono alto, um trono sublime. Não é um trono simples, um trono que com o tempo vai se deteriorar, vai se romper, vai corromper. Não, o trono que Deus está é sublime. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Isaías vai dizendo que a cauda do seu manto enchia o templo. Sabe como é que os reis, eles se vertiam? Eles se vertiam com um manto real de púrpura. E às vezes alguns reis usavam o manto na altura da cintura. Outros às vezes usavam na altura dos joelhos. Outros às vezes usavam na altura dos tornozelos, dos pés. E outros às vezes, para demonstrar a sua pompa, o manto até arrastava um pouco. Mas quando Isaías vê
o manto do Deus que está no trono do seu Deus, ele diz, espera aí, esse manto aí, ele vai além da cintura, ele vai além da altura dos joelhos, ele vai além dos tornozelos, ele vai além de arrastar no chão. Este manto aí está enchendo todo o templo, ocupa todo o espaço do templo. Bendito seja o nome de Jesus. E por que, pastor? Porque quanto maior era a glória do rei, maior era o manto. Imagina o tamanho da glória do teu Deus, meu irmão. Se eu fosse você, eu já começava a adorar e glorificá-lo ele ainda mais essa noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mas Isaías, no verso de número 2, ele vai relatar que ele vê seres angelicais. E ele vai dizer, serafins. Ele viu serafins, seres angelicais. E como é que esses seres estavam? Estes seres estavam acima do trono. Aleluia. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. O verso de número 2 diz que serafins estavam por cima dele. Aleluia. Estavam por cima dele. E por que é, pastor José Silva, que os serafins estavam por cima dele? É porque havia uma finalidade para os serafins estar ali. Havia um propósito, porque Deus deixou eles chegarem até aquela posição. Aleluia. Queridos, Deus não impede você de crescer, não. Pelo contrário, Deus, ele quer que você cresça. Deus, ele quer mesmo que você evolua em graça, em conhecimento, nos teus negócios na terra, até mesmo para abençoar a obra de Deus, aleluia, ofertar na obra missionária, aleluia. O perigo hoje de muita gente, que às vezes ele começa por baixo, ele às vezes está ali na lama, ele pede para o pastor, ora por mim, me ajuda para Deus abrir a porta. Aí Deus vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. De repente o pastor começa a sentir falta dele. Cadê ele? Pastor, eu estou crescendo, eu estou indo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Mas chega um ponto, irmãos, que tem muitas pessoas que esquecem do propósito, porque Deus deixou elas crescer, porque Deus deixou elas subir um pouquinho. Aleluia! E qual era o propósito? Que os anjos estavam acima aqui, mais elevado aqui. O propósito deles era adorar ao que estava no trono. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. É por isso que Paulo ele vai dizer que tudo que nós fizemos ou façamos tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. A tua casa para a glória de Deus, o teu emprego para a glória de Deus, tua empresa para a glória de Deus, a tua vida todinha para a glória de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? A presença dele está aqui neste lugar. Ora mancho séria mandaravassuia mandacalassúria. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. A Isaías observa os anjos acima, mas ele vai dizer, cada um tinham 6 asas. Aleluia. Os anjos tinham asas. E qual era a finalidade dessas asas? Isaías vai dizer que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles voavam, e com 2 eles cobriam os pés. Aleluia.
Veja que eles estão adorando, mas o rosto está coberto. Eles estão dizendo algo para aquele que está no trono, mas o rosto está coberto. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que na adoração, aleluia, quem tem que aparecer, mas não é o cantor. Quem tem que aparecer não é o pregador. Na adoração, quem tem que aparecer é aquele que está no trono. Aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Pastor, eu canto bem, aleluia. Pastor, eu prego bem, glória a Deus. Pastor, olha, eu sei reger com maestria, glória a Deus. Pastor, meu departamento, olha, quando eu pego, vai de vento em polpa, glória a Deus. Ei, mas quem é que está aparecendo mais nesse negócio? É você ou é aquele que está no trono? Louvado seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre, aleluia. Quem tem que aparecer é aquele que está no trono, meu irmão. Quem tem que aparecer é aquele que está no trono, minha irmã. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando alguém chegar para você e dizer: você pregou bem, rapaz. Você arrebentou a boca do balão hoje. Você cantou que estremeceu tudo. Rapaz, hoje você estava afinado. Não esquece de baixar um pouco a bola, a cabeça e dizer: mas não é por causa de mim não, é por causa dele. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus, é por causa dele, aleluia. Eu abro um parênteses aqui para lembrar de alguns personagens bíblicos. Quando José chegou diante de Faraó, Faraó disse para ele assim: eu fiquei sabendo que é tu que revela os sonhos. Que se alguém te falar um sonho, é na hora, tu revela mesmo, não é? Tu dá o discernimento mesmo. Ele disse: isso não provém de mim, isso provém do meu Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando Daniel, ele foi colocado diante do rei Beltesazar para decifrar a escrita na parede, ele foi chamado ali e perguntaram: tu és o mesmo Daniel, o que revela o sonho? Eu ouvi falar que há em ti o Espírito dos deuses. Ele disse: não é eu não, é o meu Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Para, irmão, de achar que às vezes você é alguma coisa, não é nada, só é porque Deus está na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Às vezes tem gente que vem e abre a boca e diz: ganhei 10 almas, ganhei 3 almas, 10 foi batizada com o Espírito Santo, mas não foi por causa de você não, foi por causa dele, tão somente por ele. Quem está entendendo vai adorando, quem está entendendo vai glorificando nessa noite. Pastor, vou dar lugar aqui nessa noite, pode? Ai, Jesus de Nazaré, eu nasci no fogo. Aqui é a Assembleia de Deus. Meu Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Vai começar a esquentar esse lugar nessa noite. Oh, tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem glória aí? Tem adoração aí? Aquele que está no trono está aparecendo, tá. Oh, glória! Oh, a Isaías vê que só o Senhor é que tem que aparecer na adoração. Mas, pastor, eles também tinham asas que cobriam os pés. Sabe o que fala isso aqui, irmãos? Fala da reverência que os anjos tinham na presença de Deus. Aleluia. Na presença de Deus não é de qualquer maneira. Na presença de Deus não é de qualquer forma. Aleluia.
Não, na presença de Deus, irmão, tem que ter ordem, tem que ter decência. Aleluia, mais uma vez eu louvo a Deus pela vida do pastor, quando ele estava aqui ensinando a igreja a se portar no culto. Aleluia, por quê? Porque os anjos aqui nos ensinam isso, que eles tinham reverência ao estarem na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Com nossos pés, irmãos, a gente anda por aí, pisa em qualquer lugar, mas quando chega diante daquele que está no trono, aí o negócio muda. Aleluia. Lembra comigo, quem é bom de Bíblia aí vai lembrar. Lembra de Moisés, andava no Egito. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em Atos 7:22, quando Estevão está ali discutindo com o povo, ele vai dizer: o varão Moisés foi instruído em toda a ciência, isto é, conhecimento que havia no Egito, era um homem entendido, andou ali no Egito, queridos, mas no dia que ele fugiu para não ser morto, passou-se 40 anos depois, ele está lá no deserto. De repente ele olha fogo, sarça queimando, pegando fogo, aleluia. E quando ele vê, ele diz: irei lá para ver aquela maravilha. Por que a sarça está pegando fogo, mas não se acaba, não se consome nunca? Oh, bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Deixa eu abrir mais um parênteses para falar para você, hein, meu irmão. Fogo não espanta crente, não. Fogo não espanta pecador, não. Aleluia. Moisés disse: me virarei para lá, eu vou lá para ver aquela maravilha, porque ele viu fogo aceso. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, quando o Pentecoste desceu, a Bíblia diz que correndo aquela voz, porque havia línguas como que de fogo que desceu no cenáculo. Quando correu a voz, a multidão correu para cima para ver o que estava acontecendo. É por isso, irmão, que quando o crente ele é da oração, ele é do jejum, ele gosta da palavra, ele gosta de congregar, sempre vai ter um pecador chegando para ele dizendo: ora por mim, que dia que é o culto na tua igreja? Oh, porque tem fogo na vida desse irmão, tem fogo na vida desse crente, e não é um fogo qualquer, não é fogo de palha, é o fogo do Espírito. Oramanchou de séria maga súria. E o fogo do Espírito ele tem que arder no altar e não pode apagar. Aí Moisés chegou lá todo alegre, mas quando ele chegou lá, aí o Senhor diz: ei, rapaz, tira essa sandália dos teus pés. Sabe por quê? Aqui não é lá igual ao Egito, não. Você está pensando que está entrando na presença de Faraó? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Por que era santo? Porque Deus desceu lá. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Oh, aleluia. Quando eu dirigi a igreja, às vezes chegava alguém: mas pastor, não pode ser assim? Digo: rapaz, não pode. Aqui tem que ter reverência. Aqui tem que ser diferente. Aleluia. Aqui tem que ser do jeito que Deus manda. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. Reverência. Os anjos se portavam com reverência. Aleluia. E os anjos tinham mais 2 asas e voavam. Aleluia. Só que eles voavam, pastor Wellington, e eles não se chocavam. Eles estavam voando, mas voando em sincronia.
E eles não se chocavam. Você não vai ver o texto dizendo que o anjo fala para o outro: vai para lá, rapaz, agora a minha vez de adorar. Vai para lá, não. Eles voavam em sincronia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que na obra de Deus, na seara de Deus, no reino de Deus, tem espaço para você fazer o teu voo, mas tem espaço para o meu irmão também fazer o voo dele. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Os anjos voavam em harmonia. Em harmonia, porque quando um departamento começa a brigar com o outro, não dá certo, irmão. Não tem harmonia, não tem sincronia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E os anjos estavam dizendo uns para os outros. Uns para os outros. Está no texto. Uns para os outros. Um dizia assim: santo. Aí o outro dizia: santo. O outro dizia: santo. E o outro dizia: santo. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a linguagem deles era uma só. Aleluia. A linguagem deles não era diferente, não. Deus estava no trono, eles estavam dizendo: olha, ele é santo. O outro dizia: ele é santo. Eu quero perguntar para você nessa noite: como é que está a tua linguagem na obra de Deus? Como é que está a tua linguagem na seara de Deus? Dá o comando para o pastor, aí você vem com outra linguagem, não. Aí o outro vem com outra linguagem, não. Ei, meu irmão, a linguagem tem que ser uma só. Deus dá o comando para o teu pastor e você a mesma linguagem. Tem que haver a mesma língua, a mesma linguagem. Oh, aleluia, porque quando há a mesma linguagem na igreja, quando há sincronia na igreja, a adoração sai perfeita, perfeita, perfeita ao que está no trono. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus. Aleluia. Isaías, irmãos, ele está tendo aqui, sabe o que? A visão da glória. Aleluia. A visão da glória de Deus. Mas depois de Isaías ter a visão da glória, ele vai ter uma segunda visão. Qual é, pastor? A visão de si mesmo. Como é isso, pastor? A visão de si mesmo. Porque depois que ele vê a glória, irmãos, ele não vai ficar bestado, não. Ele não vai querer ficar se achando assim um super crente, não. Melhor que os outros, mais espiritual que os outros, não. Ele vai ter a visão de si mesmo. Aí ele vai abrir a boca e vai dizer: ai de mim. Ele não olha para o irmão e vai dizer: ai do irmão ali, ai da irmã lá, ai do fulano lá. Não, ele vai dizer primeiro: ai de mim. Ele olha para si e se vê um pecador, alguém debilitado. Ai de mim que vou perecendo. Bendito seja o nome de Jesus. Quando alguém, irmão, tem intimidade com Deus, visão da glória de Deus, a primeira coisa não é ele apontar o defeito do outro, não. É olhar para si mesmo. E quando ele olha para si mesmo, é como Pedro naquele dia da pesca maravilhosa. Ele olhou para si mesmo e disse: afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece a sua pecaminosidade. Aleluia. Aí quando ele reconhece a sua pecaminosidade, ai de mim que vou perecendo, ai de mim. O anjo vai no altar, pega a brasa com uma tenaz e toca nos seus lábios. Aleluia. E a sua iniquidade, o seu pecado é purificado, porque ele tinha lábios impuros. Aí depois que ele tem a visão da glória, a visão de si mesmo, ele vai ouvir um clamor: a quem enviarei?
a quem há de ir por nós. Aleluia. Isaías agora, purificado, ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. E o tema dessa festividade é esta: que o Senhor está à procura de trabalhadores, de cefeiros, de homens e mulheres dispostos a pregar o evangelho, de anunciar o seu filho, de anunciar a Jesus como o único Senhor e Salvador. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Quem sabe tem alguém aqui que está se sentindo como Isaías, está se sentindo às vezes fraco, debilitado, está às vezes dizendo: não dou conta, eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas nesta noite, o fogo de Deus quer encher a tua vida, quer começar pela tua boca, quer encher teu coração e te capacitar para esta grande seara. Oh, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.